de governança de países mais modernos. Como a mudança no teto de gastos, por exemplo, impacta a imagem do país e a nossa economia nesse momento de emergência pelo qual o mundo passa? O que os Estados Unidos está fazendo com relação a investimentos em infraestrutura, né, com volumes enormes de dinheiro, como isso vai impactar o mundo? Enfim, sobre todos esses temas e alguns outros, é que o experiente economista Adroaldo Moura da Silva nos fala hoje. Boa tarde, Adroaldo. Por favor, a palavra é sua. Alô, boa tarde, Andréia. Eu devo começar agradecendo a oportunidade que me é oferecida pelo Dr. Wilson e por você para me dirigir aos alunos da Faculdade de Comércio, de Administração da Associação Comercial. Eu tive pensando em dividir a minha tarefa aqui em pelo menos 3 partes. Uma que eu vou dizer um pouco sumariamente, talvez em 3 ou 4 linhas, um pouco mais, qual é a herança que nós recebemos do passado, dos nossos últimos 20, 30 anos. E, posteriormente, eu gostaria de elaborar um pouco sobre o momento atual, em particular sobre a questão do teto, que eu acho que está sendo superestimado nesse momento. E, na verdade, vou concentrar minha palestra no terceiro tópico, que eu chamo que são, digamos assim, quais as avenidas que o Brasil tem à sua frente para sonhar com um crescimento sustentado daqui para frente. Eu acho que esse é o grande desafio que a sociedade brasileira tem hoje e que, infelizmente, não vem tendo sucesso nesse esforço nos últimos 30, 40 anos. Então, isso nos remete à primeira parte do nosso texto. Eu queria dizer para os nossos queridos alunos que o passado recente do Brasil provou-se extremamente cruel quanto ao crescimento econômico no país. Quer dizer, na última década, nós tivemos um crescimento, o pior da história de qualquer década desde o começo do século passado. Então, é um negócio triste. É um negócio muito triste. A renda per capita hoje é menor do que era em 2017, 2018. Então, nós tivemos realmente um crescimento muito, muito, muito baixo ao longo dos últimos, eu diria, 20, 30 anos, e, em particular, nos últimos 10. Isso marca profundamente o país, particularmente no consumo de sua infraestrutura. Além do crescimento muito baixo dos últimos anos, o Brasil transitou na estrada do viés social dos últimos, eu diria, 30 anos. O Brasil fez uma revolução na área social a despeito do baixo crescimento ocorrido ao longo das últimas décadas. E eu não posso expressar melhor essa revolução do que lembrando o que ocorreu na área de saúde. Quer dizer, o SUS, que tem origem lá na Constituição, ele foi se consolidando ao longo desse período e hoje se transformou numa vasta rede de sustentação da saúde pública do país, em particular, dando um show de performance nessa caminhada de vacinação dos últimos 18 meses. Quer dizer, e é surpreendente, porque também na área de educação houve uma ampliação extraordinária da presença de alunos nas salas de aulas, particularmente no fundamental,
ao longo dessas últimas décadas, a despeito do baixo ritmo de crescimento do produto interno bruto. E ainda mais surpreendente é que, ao longo dos últimos 30 anos, nós fizemos, talvez, seja a mais importante revolução na área econômica do Brasil, que é a modernização da agricultura. Quer dizer, se você olha o Brasil dos últimos 30 anos, o que você tem para se apegar e dizer, olha, que grande país é esse? É a agricultura, a modernização da agricultura. O aumento da produtividade média das principais culturas, soja, milho, cana-de-açúcar, café, enfim. O Brasil fez uma revolução fantástica e hoje é protagonista no mundo na área agrícola, em particular quanto à produção de alimentos. Então, nós vimos essa contradição, quer dizer, uma boa rede social foi criada ao longo das últimas décadas, um bom crescimento na área agrícola e um péssimo crescimento do PIB e a indústria encolhendo. Então, e nós, ao longo desse período, o setor público foi inchando, crescendo de algo como 22%, 23% do PIB para 32%, 34%, até 40% do lado da despesa. E, nesse processo, foi esvaziando sua capacidade de investimento. Então, todo analista fica perplexo em ver como é que o país conseguiu melhorar a saúde pública, melhorar a educação, melhorar a expectativa de vida dos brasileiros, com tão baixo ritmo de crescimento econômico e com tamanho inchaço do Estado. Realmente, essa é uma questão que nos atrapalha muito. E eu acho que aí é que está o fulcro da questão de como organizar o Estado brasileiro e suas instituições de tal modo a ganhar a confiança dos agentes econômicos, no que respeita às condições de negócio, no que respeita à tributação, no que respeita, enfim, à responsabilidade fiscal. E é aí que está o grande problema. Nós precisamos olhar isso com muita calma, porque a responsabilidade fiscal ela se conquista ao longo de várias batalhas. E o Brasil teve o péssimo hábito de flertar, namorar com o abismo fiscal desde os anos 50. Foi assim no final dos anos 50, depois do boom do Juscelino, foi assim nos anos 80, após o boom do Milagre, foi assim depois do boom do Lula, do FHC Lula com a Dilma, e, finalmente, nós chegamos agora, de novo, nessa mesma situação em que as pessoas estão muito preocupadas com o chamado risco fiscal. E, obviamente, isso atrapalha enormemente a capacidade de crescimento futuro, a despeito das boas avenidas que estão aí para o crescimento, para o nosso crescimento futuro. E é sobre isso, portanto, que a gente deveria concentrar um pouco. Nós vamos ter uma eleição no ano que vem, e eu acho que é muito importante que a gente tenha claro que existe um cerne de responsabilidade numa sociedade democrática que inclui, entre outras coisas, uma relação saudável entre o Banco Central e o Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco Central não pode financiar despesas não aprovadas em nenhuma outra despesa do Tesouro. Entre o Tesouro e o Congresso Nacional, pela formulação do orçamento, que tem um rito definido em lei. Então, essas duas pernas precisam se entender com o Banco Central para que a gente tenha uma definição do tripé
que presidiu a política econômica entre mais ou menos 2000 e 2013. Quer dizer, de todo esse período que nós estamos falando, dos últimos 30 anos, só durante esse período de 2000 a 2013, em 10 anos, é que nós tivemos uma política consistente que junta essas três coisas: a política de meta de inflação, a política de superávit primário, definido em orçamento, naturalmente, e a política de câmbio flexível. Na hora que você junta essas três coisas, ancoradas nas instituições, Banco Central, Tesouro, Congresso, nós começamos a definir um pouco de coerência macroeconômica para ser levada a sério. Quer dizer, nós não podemos fazer improvisações numa democracia em relação a essas instituições que eu acabo de mencionar. E é nesse contexto que você tem que entender o que significou a regra do teto. O teto aparece em dezembro de 2016, depois de um susto enorme que o país tomou com a presidente Dilma, que destroçou essa trilogia conservadora sobre responsabilidade fiscal. Então, o teto foi uma solução emergencial e temporária para tentar reinstaurar aquilo que fora perdido durante o governo Dilma, que era a regra do teto, o câmbio flexível e uma tentativa de buscar um superávit primário. Isso foi feito em 2016. Mas isso foi uma solução precária e ela não é nem boa, não é uma boa solução. Eu nunca gostei da solução do teto. O teto, ele está, e ainda mais que você tenta congelar as despesas públicas do governo central a partir da indexação em relação à inflação passada. E isso, na minha opinião, reinventa a inflação, reinventa os estímulos para que o Congresso acelere o processo inflacionário. A cada aceleração do processo inflacionário, quer dizer, você, em princípio, deveria ter uma contração real nos gastos do governo. Mas aí vem aquela história de mas aí isso aí não era bem o que a gente esperava, vamos furar o teto. Então, essa tentação de que, quando você combina inflação com o teto e aceleração de inflação com o teto, você cria um problema clássico que todo brasileiro conhece, que é o da correção monetária, que vem com atraso em relação ao futuro. Você corrige pelo passado uma coisa que você vai viver no futuro. Quer dizer, se o futuro é pior na inflação do que foi, você dá um castigo. Se for menor, você ganha. Então, isso gera um problema grave. Eu não gosto dessa solução, mas, infelizmente, foi aqui que foi concebida e implantada e que, por um tempo, teve um papel importante. Eu não posso negar esse fato. Quer dizer, é através desse fato, dessa política, que você tenha a lua de mel, eu diria, de juros baixos, inflação baixa, que o Brasil teve nos últimos, não agora, nesses meses, mas nos últimos 2019, 2020. Isso aconteceu no Brasil, o que não ocorria desde 1960. Que a inflação abaixo de 2 dígitos, inflação anual, e taxa de juro real abaixo de 3%, 4% ao ano. Quer dizer, isso foi uma lua de mel muito curta, infelizmente, que foi arrebentada pela crise da pandemia, que eu não vou elaborar sobre isso agora, que é de conhecimento aí de todos.
Mas o fato é que, nessa virada, pós-pandemia, de recuperação, que ocorreu no mundo inteiro e aqui também, nós tivemos que experimentar um processo meio complicado de desarticulação das cadeias de suprimento e com inflação crescente no mundo inteiro e o Brasil também com inflação crescente. E essa inflação crescente acabou com a lua de mel de juro real baixo, porque, naturalmente, essa inflação joga sob suspeita a questão dos gastos reais daqueles... E é o que ocorreu, né? Quer dizer, a inflação sobe muito rapidamente, você destrói o poder de compra daquele povo engajado no setor público. Então, existe uma tentação muito grande de alguma regra para fazer, pelo menos, a manutenção do poder de compra. Isso, do ponto de vista do controle do déficit público, é uma ótima ideia acelerar um pouquinho a inflação, por incrível que pareça. Mas a inflação, para ser útil ao controle do déficit público, ele precisa ser acelerado a cada salto, a cada ano dá um salto. Então, aí é que está a questão do fura-teto. Nós estamos vivendo esse momento de inflação em alta, queda do poder de compra dos gastos de acordo com o teto e, obviamente, uma insatisfação enorme em relação a isso. Não é só a questão dos precatórios que está em jogo. Se vocês olharem dos 95 bilhões, tem muita gente pegando carona nessa chamada furada de teto. E aí é que está aí eu passo para o meu segundo tema, que é o seguinte: olha, vamos parar de brincar como país. Se nós quisermos voltar a crescer, nós temos que começar a nos organizar ao nível do setor público. Isso significa dizer o seguinte: olha, não há milagre, quer dizer, nós não é com demanda agregada de expansão monetária ou gasto público, necessariamente, que nós vamos construir uma nação livre e solta. Porque o que nós precisamos é organizar um nível de produção efetiva, exemplo do que ocorreu na área do agronegócio, que eu acabei de louvar há alguns parágrafos atrás. Então, para isso, é preciso ter a humildade de ter a trilogia que ajudou Fernando Henrique e Lula no primeiro mandato a ser reincorporada à prática de política econômica no país. Quer dizer, o que significa dizer que nós precisamos ter uma política fiscal responsável e com o seguinte problema: quer dizer, a capacidade de poupança do setor público é praticamente nula há 20 anos. Então, se você tiver uma política responsável de superávit primário, você vai ter que enfrentar três problemas. Primeiro, o passado nos onera até hoje. Exemplo: a carga de juros, hoje, apesar do juro baixo do último ano e meio, é da ordem de 4,5% a 5% do PIB. O juro efetivamente pago pela dívida bruta. Então, isso é um peso enorme em cima do setor público, e isso vai gerar o déficit nominal. Esse é um problema que nós temos que enfrentar de qualquer modo. O segundo problema é que a capacidade de investimento do governo não existe hoje. Então, na hora que eu faço uma poupança, eu simplesmente vou servir a dívida e não, eventualmente, o aumento da capacidade produtiva. E isso gera o seguinte problema: como isso vem se repetindo ao longo do tempo,
a infraestrutura do país está deteriorada, está depreciada. Então, você, para ter uma política responsável, ela implica também em ter uma política agressiva de concessões, privatizações e PPPs da vida. Quer dizer, então, esse é o primeiro grande canal que nós temos que olhar para, junto com a responsabilidade fiscal, olhar para o futuro da economia brasileira. Olha, sem investimento em infraestrutura, o país não voltará a ter crescimento sustentado. O que significa isso? Significa que nós temos que nós temos que olhar todo o sistema, desde a matriz elétrica ao sistema de transporte rodoviário, ao sistema de transporte ferroviário, ao sistema urbano de transporte, a manutenção dos equipamentos urbanos. Então, essa massa, o saneamento, nós temos uma massa enorme de obrigações a cumprir para que o país volte a readquirir uma infraestrutura adequada para a sua vida econômica e social. Então, isso eu até acho que está sendo feito alguma coisa nesse governo, como em todos tentaram fazer, mas sempre, em particular no caso do nosso querido ministro da Economia, que dizia que no primeiro ano faria 1 trilhão de privatizações, e que virou piada de mau gosto, né? Mas, de qualquer modo, alguma coisa está sendo feita nessa hora. Então, eu não sei se vocês... Eu vou nomear só algumas coisas que foram feitas nos últimos 12 meses. Na área de concessões. Nós tivemos as concessões na área de portos, vários portos, 3 ou 4. Nós tivemos concessões na área de aeroportos. Nós tivemos concessão a vir ainda na área de aeroportos, que é Galeão não, Santos Dumont e Congonhas. Nós tivemos o marco legal do saneamento, que também permitirá se trabalhar com concessões e PPPs para acelerar investimento. Nós tivemos a concessão, agora que foi leiloada, da 5G, que também produzirá um volume importante de investimento. Então, nós temos aí encomendados um pacote de investimento extremamente importante. Agora, ele, para se materializar, tem 2 condições. O governo já diz, olha, não tenho grana, vou conceder, e o setor privado disputa e gera. Aí nós temos o seguinte problema. Primeiro, nós temos uma tradição de obra inacabada. Então, vamos tentar não ter isso mais no nosso horizonte. E isso, para ocorrer de forma eficaz, tem que ter bom critério de leilão. Ao que me parece, nós aprendemos a fazer leilão ao longo dos últimos 15 anos. Então, eu não vou botar em dúvida a qualidade do que foi feito já, e nem do que será feito à frente. Mas é importante entender que é condição necessária para que esses equipamentos e investimentos ocorram na área de estradas, ferrovias, saneamento, enfim, concedidos recentemente, é condição necessária que o mercado de capitais funcione. E para que isto ocorra, é necessário o mínimo de responsabilidade fiscal para que a taxa de juros de financiamento de longo prazo não sejam contaminadas pelo risco envolvido pela questão fiscal. Então, uma outra avenida, você vê que elas se encontram, essa avenida aí tem que se encontrar com o mercado de capitais. Porque se o governo não está presente, você abre oportunidades para o mundo inteiro investir no Brasil, numa área que aparentemente é muito lucrativa, você tem que trabalhar para que o acesso ao mercado de capitais seja
tranquilo. E eu digo o seguinte, eu fui presidente da CVM. Na época, eu lembro que o mercado de capitais era tão esculhambado que você comprava e vendia ações na 7 de Abril ou na Avenida Rio Branco, com aqueles tabuleiros nas costas, dizendo compra-se ações da Comgás, compra-se ações da Eletropaulo, compra-se ações da Telerge. Hoje, nós temos um robusto mercado de capitais, em que os IPOs estão em volumes bastante expressivos e, além da capacidade de emissões de debêntures de infraestrutura, que tem ajudado muito a área de concessões e saneamento. Então, nós temos que juntar essas duas coisas, mas a precondição é que o risco fiscal seja sob controle. E o risco fiscal vai estar sob controle se nós tivermos a responsabilidade de juntar esses três santos da política macroeconômica. E é meio conservadora, mas é disso que nós precisamos hoje para a responsabilidade fiscal. Então, vocês veem aí que isso dá um papel fundamental ao Banco Central, que é o de torear esse aumento da inflação. É um aumento de inflação que realmente atrapalha enormemente a política econômica. É inevitável o aumento da taxa de juros nominal e é inevitável a taxa de aumento do risco fiscal, porque as pessoas atribuem, eu acho que equivocadamente, ao teto a qualidade da política econômica futura. Não, isso é um arranjo temporário. O que as pessoas estão com medo, talvez, seja da irresponsabilidade política diante do processo eleitoral, ou seja, tem eleição, vamos gastar. E se isso for o caso, aí realmente é um problema. Aí nós vamos começar a revisitar o abismo fiscal da doutora Dilma, que foi da Revolução, o abismo dos anos 90, dos anos 80, dos anos 60, e o que não é nada agradável. E não vai ajudar em nada a formalização da governabilidade e do crescimento econômico. Então, veja o seguinte, eu gostaria aqui agora de fazer um ponto, voltando, eu ainda tenho mais... Quantos minutos eu tenho aí, André? Pode ir falando, mas a gente vai dar... Depois a gente pode também colocar algumas perguntas, né? Não, então eu vou falar mais 20 minutos rapidinho. Muito tempo. Estou brincando, claro. O papel do Banco Central não se resume naturalmente à administração da política de metas de inflação. É o papel mais importante hoje do Banco Central. Mas um papel que me agradou muito nesse último gestão do Banco Central foi a política microeconômica que eles foram capazes de perseguir com muito sucesso, em ampliar enormemente as possibilidades de entrada no mercado bancário e no mercado de capitais, tanto ele quanto a CVM. Então, é surpreendente que hoje nós tenhamos no Brasil não só um Banco Central independente que ajuda, mas instrumentos de captação de recursos e de financiamento extremamente diversificado, extremamente integrado com a economia mundial. Quer dizer, que vai desde a Bolsa de Valores, quer dizer, com sua qualidade excepcional e profissional de prover o serviço de liquidez e custódia e liquidação para os participantes, inclusive de estrangeiros e nacionais, que confiam no trabalho da Bolsa, e vai até a emissão de debêntures de infraestrutura, CRA, CRI, o que mais aparece. E, para isso, o Banco Central criou as possibilidades e facilidade para a criação de
instrumentos para operacionalizar esse mundo que gira aí, particularmente as fintechs e os private equity funds, que são muito importantes nesse processo de se juntar para viabilizar a compra das concessões lá que eu mencionei anteriormente. Então, o mercado de capitais no Brasil teve uma ajuda enorme do Banco Central por ampliar a concorrência e criar a possibilidade de novos instrumentos de captação de poupança e de distribuição de financiamento. Eu acho que é um trabalho louvável que está sendo feito no Banco Central de hoje. E eu gosto muito da ideia do PIX. O PIX é uma inovação fantástica que também é trazida pelo Banco Central, que vai ajudar a bancarização de um enorme contingente de pessoas que ficou fora do sistema bancário por décadas, abandonado ao Deus dará, sujeito às mais loucas incursões de segurança. Então, esse é um comentário que eu gostaria de registrar do Banco Central. Eu não estou fazendo elogio ao governo que está aí, hein? Estou fazendo elogio à condução da política econômica do Banco Central, que só poderá ser competente e inteligente se a perna que liga o Congresso ao Executivo, ou seja, o orçamento, for administrado dentro das regras legais, sem improvisações ou motivações espúrias, a exemplo do que eventualmente pode estar ocorrendo hoje no Senado. Mas voltemos ao nosso tema da governabilidade como pré-condição para viabilizar essa avenida que o Brasil tem de infraestrutura, que é enorme. Não é só isso que eu mencionei, tem muito mais que deverá vir. Tem privatização da Eletrobras, tomara que venha logo. E tem também ainda a possibilidade de fechar um monte de coisa. Você tem aí, ainda tem a Sete Brasil, ainda existe essa empresa, ainda existe o trem-bala também, né? Hã? A empresa do trem-bala também. Trem-bala. Então, esse tipo de coisa nós tem que fechar, o governo tem que se limpar. E eu não entendo por que não ocorrem essas coisas, mas, de qualquer modo, fica o registro. Então, muita coisa nessa área do setor público, de institucionalizar um governo, uma melhor governança do setor público no Brasil, é que nos inspira aí a OECD. Quer dizer, tem que ser um país democrático com responsabilidade fiscal, entre outras coisas. E é disso que se trata para recuperar a economia brasileira. E nós precisamos perseguir isso. Agora, quais são as grandes rodovias que nos poderiam eventualmente levar ao crescimento sustentável? A primeira, eu acabei de mencionar. Essas obras de infraestrutura do setor público é uma massa de investimento enorme. Só precisa ter risco Brasil baixo, risco fiscal baixo, estabilidade inflacionária, e nós vamos cumprir isso com muita agilidade. Quais são as outras áreas que estão bombando para o Brasil de boca de jacaré aberta? Vamos pegar a primeira área. Nós temos a mais impressionante, volto a dizer e repito, a mais impressionante e rica experiência econômica que o Brasil teve, desde que eu me entendo por gente, é a revolução propiciada pelo agronegócio no Brasil. O agronegócio ainda não é um negócio acabado, ele está no começo da expansão. Por quê? Ele virou protagonista no mundo, é o maior produtor de alimento do mundo, com enormes vantagens em relação a qualquer outra experiência. E veja o contraste. A indústria brasileira nasceu nos anos 50 protegida e ficou até hoje protegida.
fiscalmente ou por instrumentos não fiscais, tipo impostos e não outros controles. A agricultura teve todos os percalços da vida, mas teve uma grande pata do Estado, que foi competente na época de criar a Embrapa, um sistema de pesquisa bastante avançado e um sistema de disseminação de conhecimento sobre o cultivo de novas variedades e que permitiu que se ocupasse o Centro-Oeste, ou seja, é um negócio de doido. A agricultura ocupou uma área que deve ser maior do que a Europa Ocidental, em termos e isso dos anos 90 para cá, gente, porque na minha época, dos anos 70, quando eu era bem jovem, aquele cerradão era um cerradão, não tinha nada. Quer dizer, do Mato Grosso do Sul ao sul de Piauí, ao sul do Maranhão, aquilo não existia. Hoje é o centro da produção agrícola. Então, essa revolução da agricultura ela tem algumas características. Primeiro, ela teve a mão do Estado. Pesquisa, crédito subsidiado mesmo. Segundo, ela teve a capacidade de olhar para frente e ter sorte de que do outro lado do mundo tinha um boom de consumo dos chineses e agora vem dos hindus. Então, não havia limite para a expansão de produção. Além de alimentar aqui, nós temos que exportar, porque não dá para comer toda a quantidade de soja que a gente produz, e nem de milho, e nem de arroz, enfim. O mercado estava lá, crescendo, ávido, e nós estávamos aqui ávido para crescer na produção, com competência, a despeito da infraestrutura inadequada que o setor público não foi capaz de melhorar ao longo dos anos, e que precisa melhorar mais agora, é isso que eu digo. A Revolução Agrícola não está ainda acabada, ela precisa continuar. E ela é tão mais importante para o Brasil e para o mundo quanto a questão que eu chamo da descarbonização. Esse é um negócio que vai impactar no Brasil de maneira assim frontal. Então, a agricultura, que é parte do mundo, ou seja, ninguém para, não é um governinho de pinga que vai atrapalhar muito a agricultura ou vai deixar de fazer funcionar. A agricultura vai correr a sua estrada, a infraestrutura pode ajudar, mas ela não voltará, ela não será um elemento de conturbação do desenvolvimento econômico. Ao contrário, ela vai continuar ajudando. Mas isso ela está ligada no mundo, ou seja, nós somos parte desse mundo globalizado. Então, não adianta alguns cidadãos aí que não gostam dos chineses porque eles são ditadura, etc. e tal, e fazem umas bobagens. O chinês é o nosso parceiro privilegiado em relação à expansão agrícola. Não existiria a expansão agrícola ocorrida nos últimos 20 anos se não fosse a igual expansão surpreendente da China lá do outro lado do mundo. As pessoas têm que compreender que existe uma interdependência muito forte nesse setor e que eu acho que vai continuar, porque agora entrou a vez da Índia crescer como a China crescia no passado. A China está crescendo menos, ainda voltou, está crescendo bem, e eu acho que nós estamos naquele grupo que envolve Índia, China, África do Sul, etc., que é um grupo que nós precisamos prestar muita atenção e encontrar uma forma de engatar os nossos interesses de forma mais duradoura do que meras aventuras. Então, nós temos esse papel para a agricultura, que ela vai continuar precisando de mais infraestrutura,
os chineses vão precisar da gente, os indianos vão precisar da gente, menos a Europa, e os Estados Unidos é nosso principal concorrente. Não vamos contar com eles para sustentar a expansão da nossa mais querida e joia da coroa da economia brasileira que hoje temos. E o que é interessante é que ela cresceu competindo, e competindo com o mais importante player do planeta, os Estados Unidos. Quer dizer, a agricultura brasileira ganhou mercado no mundo, competindo com o governo, com a agricultura americana. Ao contrário da indústria, que não ganhou nenhuma competitividade porque ficou lambendo o próprio umbigo, sendo protegida aqui. Agora estão dizendo, a indústria não. Eu faço uma ressalva em relação a essa crítica à indústria. Eu tenho uma profunda admiração pelos empresários, pela capacidade empreendedora de alguns empresários brasileiros que pularam o muro da proteção e foram produzir fora. Que vai desde a Gerdau, é surpreendente o papel do pessoal do agronegócio. Por exemplo, a JBS é a maior empresa de proteína do mundo. Ela produz mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Ela produz mais na Austrália, provavelmente, frango do que aqui. Então, ela é um player global. E eu costumo brincar, olha, 2 caipiras deram uma lição dos paulistas aí, 400 do doutor André Matarazzi, para ver como é que funciona a competição e o aumento de produtividade, como pode ajudar a fazer crescer o país, ao contrário da proteção que a indústria sempre soube se privilegiar. Então, é óbvio que essa coisa da agricultura tem um problema, que é o desmatamento. Quer dizer, que é superestimado também. Eu fico intrigado com esse negócio, porque a indústria da agricultura, vamos chamar assim, ela ocupa terras nobres, ela não ocupa terra de desmatamento necessariamente. Você pode dizer, não, mas ela ocupa terra que foi desmatamento pelo pecuarista que derrubou anos atrás, hoje, não sei o que, BBB. Bem, pelo que eu entendo de produtividade, eu estava olhando os ganhos de produtividade da agricultura. Em alguns casos, tem ganho de produtividade de mais de 4, 5% ao ano, seguido, assim, por 10, 15, 20 anos, de alguns produtos agrícolas. E ainda tem um mundo de terra disponível, sem desmatamento, para a ocupação da agricultura moderna, que hoje produz mais de 220 mil toneladas de grãos. E veja o seguinte, por que isso ocorre? Quer dizer, então o pessoal fica falando de desmatamento associando a nossa agricultura e a nossa pecuária, em função do dióxido de carbono, que somos geradores de dióxido de carbono, etc., para nos prejudicar na comercialização e, eventualmente, nas tarifas que são impostas a esses produtos derivados da nossa agricultura. Esse é um problema que nós temos que enfrentar de qualquer forma. O mundo inteiro está de olho em cima disso e nós vamos ter que ter um comportamento de acomodação com os nossos parceiros internacionais. E, em particular, nós temos que nos prender muito aos nossos maiores parceiros, que são na Ásia, e a Europa faz mais barulho do que consome produto brasileiro. Mas é lá que está o maior nível de resistência. E agora, no governo americano também, a moda... O problema é o seguinte, esses países eles consomem carvão na matriz elétrica deles. E é coisa assim de 30%, 40% da matriz elétrica é carvão, que produz um baita monte de dióxido de carbono, e eles não querem aceitar um compromisso de zerar o uso de carvão para a energia elétrica até o ano de 35. E querem forçar o Brasil a zerar
o chamado desmatamento. Eu acho que tem que ter uma composição, mas não dá para a gente ficar escondido atrás da moita, nem querendo bancar o machão. Nós vamos ter que encontrar alguma solução que a agricultura brasileira pode enfrentar um sério revés em função das queimadas da Amazônia. Eu acho que aí nós temos que olhar com carinho esse processo. O outro problema da descarbonização está no próprio plantio. Hoje ninguém mais revira a terra, planta uma safra em cima do resíduo da anterior já colhida. Isso retém umidade do solo, melhora, captura carbono, etc. Então, eu não estou nem preocupado com isso. A outra coisa da descarbonização, que também o Brasil tem que se movimentar rápido, porque é onde também vai ter, já está tendo. Se você olhar a expansão na margem da energia da matriz elétrica brasileira, ela está muito concentrada em biodiesel, fósseis, como é que chama? É cana-de-açúcar, na verdade, vem da cana, energia da matriz elétrica, muito. Eólica e solar. Somado a essas três, a expansão na margem é que veio cumprindo o papel de gerar energia elétrica no país. E eu devo dizer que, quando você pega a soma dessas três, mais a hidráulica, nós temos quase 80% da nossa matriz energética, da eletricidade, geradora de eletricidade, de coisas renováveis, de coisas que não dependem de queimar carbono. Então, nós temos uma matriz exemplar, exceto pelo fato de que a hidráulica ela tem um problema também de ambiental muito sério, que nós precisamos ver isso. Então, nós temos que, nesse mundo que está polarizado contra a descarbonização, nós precisamos olhar com muito cuidado as nossas reservas de gás e petróleo. Petróleo, a gente deveria acelerar ao máximo a $80 o barril, a gente poderia despachar tudo o que for possível. E está acontecendo uma revolução nessa área. A Petrobras resolveu destravar o crescimento econômico brasileiro ao liberar e vender o sistema de gasodutos, está vendendo empresas de participações que ela tem, a distribuidora, por exemplo, eventualmente está vendendo a Braskem, a participação dela. Deixa eu aproveitar, Droga. Como? Deixa dentro do que você está falando, porque o horário está passando e eu estou um pouco preocupado. Mas me diz o seguinte, esse é um tema, esse que você está falando agora é um tema importante e que tem surgido na discussão até dentro do governo. Quanto uma privatização da Petrobras ou da venda de ativos dela pode ajudar na economia e no desenvolvimento do país? São duas coisas. Venda de ativos que não são o core business da Petrobras, ela tem que fazer todos. O core business da Petrobras ela tem que manter, eu acho que manter estatal é bom. Porque o mundo, nessa paranoia de descarbonização, os grandes conglomerados mundiais deixaram de investir pesadamente na área de petróleo e gás. E foram para a eólica, foram para outras. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, na hora que você quiser privatizar a Petrobras ou os campos de petróleo do Brasil, os grandes operadores não vão estar presentes nos leilões. Porque eles estão com outro foco, eles estão para descarbonizar, não estão querendo entrar em petróleo. Isso é relativo, mas é isso que está acontecendo, por exemplo, no Brasil. Você viu, exceto pelos chineses, que têm grande interesse no petróleo do Brasil, eu estou vendo uma certa reticência das grandes petroleiras
em explorar o petróleo do pré-sal de outras áreas além da Bacia de Campos. Mas está ocorrendo também que a Petrobras está criando uma série de pequenas e médias empresas pela venda de campos terrestres e de campos no mar que elas já tenham explorado por algum tempo. É por isso que você tem a PetroRecôncavo, tem a PetroRio, tem Quer dizer, tudo isso a é positivo. 3R, tem uma Assim, série de empresas médias e pequenas que estão entrando no mercado de petróleo e gás que a Petrobras não deixava, estava tudo parado. E isso vai ter um impacto muito grande na agilização e na melhoria e produção no mercado brasileiro. E não são só três. Temos várias perguntas. Eu separaria essas coisas. Várias perguntas aqui dos nossos Deixa com a alunos. Petrobras, não precisa privatizar. Tá. Temos algumas perguntas aqui que eu vou fazer uma e o professor Wilson vai completar ela, porque são de Mas dois você alunos. não me deixou acabar o negócio aqui. Não, mas é que não, senão nós vamos acabar o tempo, né? Esse é um pouco o problema. Não, mas depois você vai acabando nas perguntas. Tá. Olha aqui. Com a piora da crise hidráulica e possível racionamento de energia e eleições conturbadas, como fica o crescimento no futuro? Wilson, tem outra pergunta que é um complemento a essa. Nós estamos falando em 5, 10 anos, quer dizer, o ano Era que um pouco, não, mas aqui, então, foi essa pergunta do Marcelo Torres. E a Bernadette, a aluna Bernadette, fez uma pergunta mais ou menos nessa linha, que ela diz o seguinte: com políticos irresponsáveis, ano eleitoral e inflação alta corroendo o poder econômico dos menos favorecidos, como é que fica o crescimento com tantos problemas? Exatamente. Eu acho que nós temos que começar consertando o nosso risco fiscal. Olha, gente, nós estamos acostumados a conviver com abismo fiscal há 50 anos. E, a despeito de tudo isso, um pouco mais, um pouco menos, um crescimento medíocre nós tivemos. E é o que vai ocorrer se o crescimento medíocre vai ocorrer se nós continuarmos existindo e convivendo à beira do abismo. E as oportunidades vão continuar aí. O crescimento será muito menor nas áreas mencionadas, mas serão robustos. Pode escrever, na área de descarbonização, na área de infraestrutura e na área de energia, os investimentos vão continuar bastante importantes, não o suficiente para produzir 5% de crescimento. Seria ótimo se nós tivéssemos controlado o risco fiscal, mas esse é o problema. Eu não estou preocupado. Imediato, o que eu estou preocupado é com o desemprego, que é muito grande, e o pior, que é irônico, porque o nível de emprego formal está crescendo, o nível de desemprego também cresce, porque a força de trabalho está crescendo, e é uma situação meio exótica que nós estamos vivendo. A pergunta aqui é a seguinte: o que tem gerado a inflação do momento? Né? E ela é persistente, e acho que o professor Wilson complementa com outro aluno aqui. E o professor Roberto Macedo, que nos acompanha aqui, também pergunta o seguinte: como controlar fiscalmente o Congresso Nacional? Elegendo um presidente do terceira via. Olha, a inflação é no mundo inteiro. Quer dizer, o grande problema é saber se ela vai continuar ou não. E ela continua ou não dependendo do desastre monetário fiscal que você fizer. Se tivesse a Dilma no governo, eu diria que a inflação vai continuar. Como esse governo é meio doido, eu não sei se vai continuar, porque ele pode dar uma de marcha ré, entendeu? Mas o problema é que a inflação é de custo. Houve um choque de oferta brutal com um choque de demanda brutal. Quer dizer, as pessoas jogaram dinheiro pela janela para as pessoas continuarem comprando. Então, falta produto e aumentou a demanda. Não tem jeito, é no mundo inteiro essa inflação. Ela continuará dependendo da reação dos governos em relação a essa subida de inflação.
mas ela é muito de custo. E Macedo, a gente tem que eleger uma terceira via responsável. Que a gente encontre. Como é que, no mundo, professor Adroaldo, como é visto o conceito do teto de gastos e de responsabilidade fiscal? Os americanos, com o programa dos democratas agora, ele está dentro desse conceito de teto de gastos? Não, olha, não tem nenhum país sério doido o suficiente para botar um teto de gasto na Constituição. Isso é desespero. E eu entendo desespero no Brasil em 2016 em função da coisa da doutora Dilma. Aquilo foi um momento inusitado. Não existe, isso é uma piada, entendeu? É um negócio temporário e que tem que ser... E que mostra a vontade do governo de controlar o gasto. E que diz, olha, eu sou meio irresponsável, a minha história é pregressa, é meio complicada, então eu vou botar na Constituição. E qual é o país sério que faz um troço desse? Só o Brasil mesmo, né? Tchau. Mas e como vai impactar esse programa dos Estados Unidos de 1 trilhão e poucos bilhões de dólares de investimento de infraestrutura para os próximos anos? Isso impacta outros lugares do mundo também? Gera inflação para muito eles? Importante por 3 razões. Primeiro, porque pode incentivar a irresponsabilidade ao sul do continente. Mas o problema é o seguinte, na infraestrutura, ele também promete aumentar os impostos para financiar esse aumento de gastos. Tem outro 1,3 bilhão que não tem financiamento muito claro. Mas nos Estados Unidos não é na Constituição que está o teto de gasto. O teto de gasto está na negociação do Congresso, na fixação das verbas orçamentárias. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, com responsabilidade. Essa coisa da economia de baixo carbono, você acha que isso tem peso? Quer dizer, no Brasil, hoje, as empresas, a gente percebe, as empresas têm levado bastante a sério isso, pelo menos algumas empresas. Você acha que o governo tem consciência da importância que isso tem perante a outros países? Deve ter, né? Já foi alertado, já vem sendo alertado há décadas. Você lembra do Rio de Janeiro? Nós tivemos o Collor sediou nos anos 90, lembra? A COP 15, não sei das quantas. Quer dizer, isso é uma coisa que vem de longa data. A descarbonização é um fato, cara. Ou você entra de cabeça e encontra um caminho para acomodar seus interesses na comunidade internacional, ou você vai morrer de fome. Quer dizer, não existe saída fora da integração internacional. Nós vivemos para isso. A nossa agricultura depende visceralmente disso. Quer dizer, não dá para fugir e escapar desses compromissos. Professor Adroaldo, dentro da caminhada que o Brasil está e da política econômica que nós temos visto, e das decisões do Congresso, votações do Congresso, qual a perspectiva que o senhor imagina para o ano que vem? Aí já estamos olhando uma coisa um pouco mais a curto prazo. O ano que vem o jogo está jogado, né? Quer dizer, então, a eleição vai ser meio conturbada, muita volatilidade de ativos, preço de ativos, provavelmente juros ainda subindo, talvez a inflação esteja acima de 2 dígitos, e o crescimento econômico pode ser 2,5% o ano que vem. Né? Tem gente muito pessimista em relação ao crescimento do ano que vem, mas eu acho que tem muita coisa em curso que me faz acreditar que talvez o crescimento de 2% ou 2,5% seja possível o ano que vem. Quer dizer, você não acredita num ano de recessão? Não.
Bom, professor Adroaldo, estou vendo aqui pelo nosso horário, queria que você desse uma mensagem, enfim, suas palavras finais para quem está nos ouvindo, para quem está participando, para que a gente possa depois concluir aqui a nossa palestra de hoje. A minha palavra final é a seguinte: não há milagre no crescimento econômico, há uma mobilização de recursos físicos que envolve trabalho, envolve educação, tecnologia, produtos físicos, combinados geram produtos. E o papel do governo é encontrar um caminho que possibilite o funcionamento adequado dos mercados, particularmente do mercado de capitais, para financiar essas atividades. Não há milagre. Não é através do macroeconomia, esse curto-prazismo da macroeconomia, eu brinco de economista de banco, não leva ao crescimento econômico. Você tem que pensar no mais longo prazo, pensar nas transformações estruturais que estão em curso, navegá-las, tentar se apropriar delas para transformar em PIB mais robusto. Não acredite em milagres vindo da demanda agregada manipulada por mera política monetária e fiscal. Ela tem que ser coerente com a estrutura de transformação que nós estamos vivendo, tanto na área de energética, que é a mais importante, quanto na área de produção de consumo. Quer dizer, os fundamentos da Escola de Chicago ainda são presentes e são válidos. Não, a Escola de Chicago não são presentes. O Milton Friedman já foi aposentado. Já foi aposentado. A teoria monetária do Milton Friedman ninguém nem lembra mais. Não é nada disso. Quer dizer, o que você tem que entender, o Milton Friedman foi criticado pelo Sargent já nos anos de 30 anos, 40 atrás, dizendo que o Milton Friedman só pensa em moeda, quando, na verdade, a inflação é uma questão intertemporal do orçamento da União. E que é um negócio meio mefistofélico, dito dessa forma, mas que provou-se correto ao longo do tempo. Enquanto que a teoria monetária explícito sensu do Milton Friedman foi abandonada em todos os escaninhos que eu conheço de responsabilidade de política econômica. Perfeito. Essa história de Chicago. No Chicago, eu fiz Milton Friedman, mas está superado. Está superado. Tá bom. Professor Adroaldo, eu queria te agradecer. Vou passar aqui para o professor Wilson, que quer fazer algumas observações e depois fará o nosso encerramento junto com você. Professor Adroaldo, bom, antes de mais nada, quero dizer do meu encantamento com a sua palestra, com a tua aula didática, lúcida. Nós já tivemos um encontro recente aqui na Associação Comercial e desde então virei teu fã número 1, viu? Tenho dito isso para o André Matarazzo, que o senhor é de uma lucidez assim encantadora. Parabéns. E eu quero até ler aqui, professor Adroaldo, alguns elogios que os alunos encaminharam aqui no nosso chat. Então, olha só que bacana. Aluna Bernardete, obrigada pela palestra. Só tenho a agradecer a todos. Aluno Marcelo Torres, parabéns ao palestrante e aos organizadores. Refletir a economia no Brasil é muito bom. Aluno Fernando Startotti, ótima palestra. Poderíamos ficar aqui por horas discutindo o assunto. Parabéns, professor Adroaldo. Aluna Cristina Martins, boa tarde a todos. Ótima palestra, só agradeço. E a aluna Bernardete dizendo, a cada palestra eu percebo em mim um grande aprendizado. Parabéns a todos. Então, acho que os alunos se deleitaram, foi de grande proveito, e eu quero, professor Adroaldo, agradecer em nome da Faculdade do Comércio e do professor Roberto Macedo, que é nosso diretor acadêmico, pelas suas sábias lições. Parabéns e muito obrigado. Doutor André, eu que devo agradecer a vocês a oportunidade. E sempre que for possível ou recomendável por vocês, eu estarei disposto, apesar de já estar velho demais para poder dar muita aula. Diga ao Solimeu que eu gostaria de voltar a atender algum seminário de conjuntura da associação que eu já atendi e participei no passado bem distante.
Obrigado, professor Adroaldo, muito obrigado a você que está nos assistindo. Fica aqui com o professor Solimeu, deve estar nos assistindo, ouviu aqui a observação do professor Adroaldo. Muito obrigado a quem está nos vendo. Terça-feira que vem temos uma nova palestra aí com a professora doutora Maiana Zatz, cientista, que vai nos falar sobre o futuro da medicina. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau.